Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: Nós pertencemos ao mesmo povo que o Senhor. No passado, mesmo quando Saul era o nosso rei, o Senhor comandava o povo de Israel nas batalhas. E o Senhor, seu Deus, prometeu que o Senhor seria o chefe e o protetor do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram, e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza, e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião. E Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Acmone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodo, do grupo de famílias de Auí. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus, na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza que havia no alto de um morro. Então ele suspirou e disse: ah, como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três
passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: "Oh Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la." E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder. Mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodo, da cidade de Belém; Samote, da cidade de Arode; Eres, da cidade de Pelete; Ira, filho de Ix, da cidade de Tecoa; Abiezer, da cidade de Anatote; Sibecai, da cidade de Uza; Itai, da cidade de Auí; Enred, filho de Baaná; e Maarai, os 2 da cidade de Netofa; Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim; Benaías, da cidade de Piratom; Urai, dos vales de Gaás; Abiel, da cidade de Arba; Asmavete, da cidade de Baarum; Eliaba, da cidade de Saalbon; Azem, da cidade de Gizom; Jonatas, filho de Sage; e Aião, filho de Sacar, da cidade de Arar; Elifal, filho de Ur; Éfer, da cidade de Mequerá; Aías, da cidade de Pelom; Esro, da cidade de Carmelo; Naai, filho de Esbai; Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Agre; Zeleque, do país de Amon; Naarai, da cidade de Beirote, que era quem carregava as armas de Joabe; Ira e Garebe, da cidade de Jatir; Urias, o Eteu; Zabade, filho de Alai; Adina, filho de Sisá, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha seu próprio grupo de 30 soldados; Anã, filho de Maacá; Josafá, da cidade de Mitã; Uzias, da cidade de Asterá; Sama e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroer; Gediael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis; Eliel, da cidade de Maavá; Jeribai e Josadias, filhos de Eunaã; Itma, do país de Moabe; Eliel,
Obed e Jaaziel, da cidade de Zoba.